Carol, você avisa como é que a gente vai saber que já está lá? Oi? Já está lá. Como é que agora? Vou aqui. Carol, avisa se a gente está no Face. Já estamos. Olá, pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente está entrando aqui no ar, quer dizer, já estamos no ar, né? Mas daqui a pouquinho o nosso deputado Alessandro Molon, líder da oposição, primeiro partido, né, a entrada no pedido de impeachment, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com ele, vamos apresentar a Liga, que somos nós, um grupo de ativistas que quer apresentar, que vai apresentar uma proposta para a cidade do Rio de Janeiro, uma proposta, a primeira campanha coletiva da nossa cidade, e a gente vai conversar aqui com o nosso deputado, muitos assuntos, né? Vamos conversar sobre Rio de Janeiro, vamos conversar sobre o Brasil, vamos conversar sobre a conjuntura que está aí, né? A gente sabe que tem um clamor pela unidade das esquerdas, e, enfim, vai ser um papo muito bacana, e daqui a pouco a gente vai estar levando isso aqui com o nosso Alessandro Molon, que já está entrando aqui. Um minutinho, já está entrando aqui. Entrou, Molon. Olha o Molon aí. Olá, Molon. Roberto. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, querido? Tudo bem. Molon, eu fiquei aqui encarregado de te dar as boas-vindas. Obrigado. Queria agradecer muito a você ter concordado em participar dessa conversa hoje. Imagino que a situação em Brasília está pegando fogo e toda hora te requisitando muitíssimo, isso deve estar bem apertado, mas estamos satisfeitos de poder ter esse papo com você hoje, justamente dando largada na pré-campanha da Liga, uma candidatura coletiva. Estamos aqui, então, Pedro Jerome Limich, que é da Liga, Mariana Basílio, Rafael Sofia e a Kelly Lousada. Né? Boa noite, Molon. Tudo bem, Rafael? Tudo bem? Kelly Lousada e a Mari. Então, Molon, muito obrigado. A gente vai fazer a conversa com você hoje. A gente tem algumas perguntas, você também pode nos perguntar alguma coisa que você queira saber mais sobre a Liga e tal. E o Pedro vai falar um pouquinho sobre a Constituição da Liga e depois a gente passa para essa conversa com você. Vai lá, Pedro. Molon, muito obrigado pela sua presença. É um momento muito feliz para a gente poder apresentar a Liga com a nossa liderança partidária, nossa liderança que nessa conjuntura tão adversa vem nos representando tão bem. Nós fizemos uma apresentação aqui muito rápida, que como o pessoal está lá no Facebook nos assistindo, a gente achou legal fazer uma apresentação rápida para poder mostrar aqui para eles, né, sobre o que é a Liga. Eu vou pedir só com licença aqui para colocá-la, né, a apresentação. Vai diminuir um pouco o nosso rosto aqui, mas depois a gente volta para Carol, você pode botar ela, por favor? Carol, consegue colocar? Bom, enquanto a Carol vai colocando aqui para a gente, a Liga é um coletivo de pessoas de diferentes áreas da cidade, de diferentes idades, de diferentes histórias de vida, que resolveram se unir para apresentar uma proposta para a cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe que a gente vem passando por um momento muito difícil no mundo todo e que vai exigir da gente respostas diferentes para problemas, né, antigos e novos. Não adianta a gente querer enfrentar esses problemas que o mundo vem passando hoje com as mesmas respostas. E a gente acha que a democracia
que a representatividade, que os nossos políticos são parte fundamental para essas respostas, né? Por isso que nós resolvemos nos unir em torno da seguinte pergunta: e se a gente, ao invés de eleger somente um candidato, ao invés de a gente eleger uma proposta para a Câmara dos Vereadores, nós elegêssemos um coletivo com diversas pessoas? Foi dessa forma que nasceu o projeto da Liga. É uma campanha para a Câmara dos Vereadores. Nós vamos disputar um mandato na Câmara dos Vereadores, porém de forma coletiva. Nós temos, né, diversas pessoas que com essas experiências diferentes. Nós temos o Roberto, que é um professor da PUC, urbanista, já compôs, inclusive, uma chapa com você, então é muito bacana a gente estar nesse mesmo momento aqui compondo de novo essa chapa. Nós temos a Mari Basílio, que é jornalista, militante dos direitos da mulher, já vivenciou diversas situações, né, na defesa das mulheres, principalmente mulheres que sofreram abuso e violência doméstica. Nós temos o Rafael Sofia, que ele é militante da literatura, ele dirige, né, aplicativos, ele é motorista de aplicativo, ele é biólogo, ele é astrônomo semi-profissional, e ele é motorista de aplicativos, e ele milita na área da literatura, distribuindo livros pela cidade do Rio de Janeiro, espalhando, né, cultura através do Uber dele, do Uber literário. Nós temos a Kelly Lousada, que é militante do movimento de mulheres também, dirige uma ONG há mais de 20 anos no Morro da Mangueira, chamada Meninas e Mulheres do Morro da Mangueira. Kelly, né, tem uma militância toda especial na área do livro da leitura, foi a primeira pessoa, né, da sociedade civil a estar compondo um plano municipal do livro leitura aqui na cidade, tem uma atuação na Mangueira em defesa, né, desses jovens e adolescentes, fazendo que eles leiam mais, e também do protagonismo da mulher, né? E tem eu, que vou aqui me apresentar, tenho também uma estrada nessa defesa da cultura, do livro. Hoje eu ocupo o posto de superintendente de leitura da Secretaria Estadual de Cultura, e eu estou muito feliz, Molon, da gente estar batendo esse papo aqui. Bom, a Liga, ela é um projeto coletivo, e a gente parte desse princípio. E se você, ao invés de eleger somente um candidato, você elegesse uma série de candidatos, você elegesse uma série de propostas, uma série de vivências. Nós temos pessoas aqui que são de diversas áreas da cidade, da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Oeste, porque a gente acredita que os problemas do Rio de Janeiro são muito complexos, né? Eles não são fáceis. E no mandato coletivo, a democracia é o que impera. No mandato coletivo, a gente não vai ter a figura centralizadora de somente um político. Nós vamos ter figuras que vão representar o mandato. Existe, por obrigação, uma representação legal, que o sistema eleitoral ele não permite que sejam todos candidatos. Então, a gente terá uma representação, que nesse caso sou eu, né? Mas que o mandato ele é todo dividido de forma igualitária. Seja desde a proposta de a Câmara de Vereadores, a gente brinca, né? Grande parte da produção de Câmara de Vereadores dar nome de ruas, homenagens em nome de ruas, né? Então, desde o nome de uma rua até um projeto de lei da sua maior complexidade vai ser definido coletivamente. Todas as ações do mandato da Liga serão definidas coletivamente. Então, o mandato coletivo ele tem essa perspectiva da divisão de poderes, né, e da possibilidade de agregar mais histórias pela cidade do Rio de Janeiro. Enfim, então, no mandato coletivo, todas as decisões são feitas dessa maneira. Nós temos 2 documentos que balizam a gente, que é um documento, um estatuto, e outro documento, uma carta de princípios. Carta de princípios é aquela que a gente não negocia, que a gente abre mão, que a gente não pode abrir mão, né? E nós não abrimos mão de apresentar para o Rio de Janeiro uma proposta que seja progressista, uma proposta que seja respeitando os valores da democracia, que está tão em xeque no nosso momento, né? A gente vai conversar aqui sobre diversas coisas, dentre elas, né, a posição do deputado Marcelo Freixo, que abriu mão da sua candidatura e fala muito, né, da democracia, do momento que a gente vive no país. E esse, Molon, é um dos nossos princípios, a defesa intransigente da democracia, a defesa intransigente de um projeto de soberania, né, do nosso país, e na Câmara dos Vereadores os compromissos com a cidade que nós precisamos ter, né? Compromisso principalmente com um povo mais pobre, com um povo que tanto está padecendo nesse momento dessa epidemia. Bom, então,
é nessa discussão, né? É nessa apresentação que eu queria fazer para colocar um pouquinho da Liga. A Liga é esse coletivo, a ideia é a gente agregar cada vez mais pessoas, cada vez mais esse projeto, e a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. E eu queria abrir as perguntas perguntando justamente, né, o que você acha desse novo modelo, dessa proposta de mandato coletivo. Nós que fomos tão bem recebidos, né, pelo seu partido, pelo PSB, de primeira, quando você soube da proposta, né, a gente conversou, e assim, eu fiquei entusiasmado com o seu entusiasmo. Você nos contagiou, né, com aquele primeiro entusiasmo. Eu queria que você falasse aí para o pessoal que está nos assistindo, o que você acha dessa saída de um mandato coletivo para a cidade do Rio de Janeiro. Bom, Pedro, eu queria te cumprimentar, falar do meu prazer de estar aqui com você, com o Roberto, com o Rafael, com a Kelly e com a Mari. Uma alegria estar aqui com vocês. Parabéns aí por essa iniciativa, por essa construção. Rafael, a Mari e a Kelly eu estou conhecendo agora, estou conhecendo recentemente, né? Estamos nos conhecendo hoje, na verdade, né? Mas o Pedro e o Roberto eu já conheço há alguns anos, por situações diferentes. O Pedro, durante muitos anos de militância comum, e o Roberto, que eu tive a honra de ter como meu candidato a vice-prefeito quando disputamos em 2016. Foi uma alegria enorme ter o Roberto como companheiro de chapa, um super companheiro. Você sabe que a gente pegou o programa de vocês, né? Vamos lá, Roberto. Estrategicamente, vamos pegar o programa, né? Não tinha como não pegar com o Roberto. Eu te vice, ele que foi tão importante para a construção desse programa, trabalhou tanto, teve um papel central nele, né, Roberto? Ele foi um trabalho bonito, né? Fizemos uma equipe grande, Luiz Eduardo Soares, tanta gente bacana construindo aquele programa. Foi muito bonito. Eu estou muito feliz de vocês estarem juntos. Eu acho que essa ideia é uma ideia inovadora, é uma aposta. Eu acho que o mundo político ele precisa de inovação. Essa ideia de que a inovação serve para mudar a economia é verdade, mas não apenas para mudar a economia, para mudar a política também, né? Iniciativas inovadoras devem ser experimentadas, né? A gente não deve ter medo de experimentar coisas diferentes na política para atualizar a política no Brasil. Há uma distância enorme entre a representação e a cidadania, entre os representantes e os representados, entre os eleitos e os eleitores. E é preciso, diante disso, tentar construir pontes para reaproximar uns dos outros, né? E essa é uma delas, uma tentativa delas, que a gente vai ver como é que funciona, né? E acho que é bacana essa ideia de apostar, de tentar construir. Claro que vai ser um grande desafio para vocês, né? Vai ser um desafio para todo mundo, porque inventar uma coisa nova, uma coisa diferente. Mas eu confio muito no talento de vocês, na seriedade, nos princípios de vocês. E o PSB é um partido que está olhando para frente. É um partido que tem 72 anos de idade, é um partido que foi fundado em 47, daqui a pouco vai fazer 73. Né? Ele foi proscrito durante a ditadura, foi proibido, depois foi refundado por Miguel Arraes, que é uma das grandes lideranças da história do PSB, entre outras muitas grandes lideranças. Aqui no Rio, por exemplo, a gente teve o Jamil Haddad, que foi senador, ministro da Saúde, um homem assim, muito valioso, sabe? Assim, uma pessoa muito qualificada, com uma história muito bonita, assim como o ex-senador Saturnino Braga, que teve o seu primeiro mandato de deputado federal pelo PSB e depois foi senador também, e agora nos deu a honra de voltar para o PSB, se refiliou ao PSB e está conosco de volta, né? Temos também pessoas de outras trajetórias. A gente tem a honra de ter como filiados o Antônio Carlos Biscaia, o Zé Gomes Temporão, um foi procurador-geral de Justiça, o outro foi ex-ministro da Saúde. Então, muita gente boa e gente nova também, que ainda não ocupou cargos como vocês, cargos eletivos, mas que gente que vai ocupar esses cargos, né? E a gente precisa abrir a política para todo tipo de trajetória, de experiência, de realidade, como vocês procuraram fazer na construção desse grupo. É um grupo diverso, plural, com histórias de vida diferentes, e tenho certeza de que isso vai permitir um mandato muito rico, né, muito diverso, com visões diferentes da cidade, né, Roberto? Que cidade experimentada de formas diferentes, dependendo de onde se mora, do que se faz, né? Então, assim, a nossa cidade é uma cidade muito desigual, como o Brasil. E para nós do PSB, e quando eu digo nós, eu digo em nome de vocês também, que escolheram o PSB,
a desigualdade é o principal problema brasileiro. Essa desigualdade ela se expressa de várias formas, como uma desigualdade socioeconômica, desigualdade racial, desigualdade de gênero e também uma desigualdade na forma de experimentar e de viver a cidade, né? E esse certamente é um tema municipal. Desigualdade que implica num acesso diferenciado à cultura, ao livro, né? E o Rafael tenta, com a sua atuação no dia a dia, superar isso, oferecer o acesso à leitura no seu carro, enfim. Tem Trabalho muitos de formiguinha. e vocês estão tentando enfrentar isso, né? Então, eu estou muito feliz aqui de estar com vocês e muito animado e entusiasmado de verdade com esse experimento. Vai dar certo. Maravilha. Molon, você estava falando da desigualdade. A Kelly tem uma pergunta justamente pela situação que ela enfrenta lá na Mangueira, com essa crise da Covid. Kevin, coloca a sua pergunta aí para o Molon. Está sem som, Kelly. Roberto, acho que o Pedro, ela estava com problema na internet. Então, agora tá. Vai lá, Kelly, por favor. Então, bom, como o Pedro me apresentou, sou nascida e criada aqui no Morro da Mangueira, e quando veio essa Covid-19, quando veio toda essa pandemia para o Brasil, eu fui uma das primeiras pessoas de comunidade a questionar com o nosso atual governo estadual, municipal e federal como seria se essa Covid viesse para as comunidades. Eu discuti, eu briguei, eu fui para a mídia, porque eu fiquei preocupada, porque nós moramos num lugar... aqui no Morro, a gente não gosta de dizer lugar inferior, não. Mas aqui a preocupação foi que nós moramos muito grudados uns aos outros, a mesma casa se multiplica em 3, porque a família cresce, os becos são pequenos, então não são arejados. Então, qual é a minha preocupação? A Covid vem para aqui, vamos morrer. Aqui na Mangueira já são 39 pessoas mortas e confirmadas, fora aqueles que estão assintomáticos, porque não tem teste para fazer em todo mundo. Então, tem um montão de gente aqui dentro do morro sentindo os sintomas da Covid. Dor, febre, falta de olfato, de paladar. Mas, quando vai no médico, quando vai em algum lugar, eles dizem que é uma gripezinha ou uma virose. Então, qual é a minha pergunta? Como você mesmo falou, o Brasil é um lugar de uma desigualdade sem fim, principalmente aqui, a gente da favela e bairros de periferia, que estamos sofrendo demais e sofrendo na pele com esse Covid. Você tem acompanhado essa questão? Você tem algumas sugestões? Você já pensou em alguma coisa sobre o problema do favelado enfrentando essa pandemia? Obrigado pela sua pergunta, Kelly. Assim, agora, e isso é uma constatação que a gente precisa fazer, está chegando, junto com essa pandemia, um dos custos, um dos preços da desigualdade, né? Porque você coloca muito bem, as condições urbanísticas, né? As condições das construções nas comunidades facilitam a contaminação, pela proximidade, como você diz, pela aglomeração, né? Como facilitam também a disseminação de outras doenças, como, por exemplo, a tuberculose, né? Você falava da falta de circulação de ar. O Rio de Janeiro tem taxas altíssimas de tuberculose por conta das questões urbanísticas. A Rocinha, por exemplo, é um dos índices mais altos de tuberculose do país, né? Então, o que isso coloca para a gente? Nós temos uma tarefa, que é uma tarefa de curto, médio prazo, não é uma tarefa de curtíssimo prazo, não dá para resolver isso mês que vem, evidentemente, mas que é uma tarefa que está muito atrasada, que é de garantir condições de moradia outras para a população do Rio de Janeiro. Então, a questão da pandemia coloca esse problema imediato para a gente. A gente precisa de uma cidade diferente, para que todo mundo possa proteger a sua saúde com um mínimo de igualdade. Esse é o primeiro ponto. Claro que isso, como eu estou dizendo, não é uma coisa que a gente consegue resolver para esta pandemia, mas é uma coisa que a gente deve resolver, porque já está atrasada há muito tempo. Segundo lugar, além disso,
eu acrescentaria agora outro aspecto, uma preocupação com o enfrentamento dessa pandemia concretamente. Não houve plano aqui no Rio de Janeiro. Não houve plano. Na verdade, não houve plano no Brasil. O Brasil não se preparou para enfrentar isso, porque a gente tem um irresponsável na presidência da República, que insistiu em tratar essa pandemia gravíssima como se fosse uma gripezinha, um resfriadinho, como se fosse uma histeria planetária, e o Brasil já acumula milhares de mortos, causando dor, perdas irreparáveis nas famílias. E eu quero aproveitar a oportunidade para me solidarizar com todas as vítimas, com as vítimas da Mangueira e com todas as vítimas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que foram a óbito, morreram por falta de um governo decente, digno, responsável, que dissesse para as pessoas: é sério, vamos tomar cuidado, vamos evitar, as orientações são essas, e jamais minimizar. O irresponsável do presidente continua promovendo aglomeração. Ontem foi lá participar de um ato, ele não chegou tão perto, ficou na rampa, mas as pessoas ali amontoadas, sem máscara, provavelmente todo mundo um contaminando o outro ali, quem não estava contaminado saiu de lá contaminado. Então faltou uma orientação, faltou um plano. Aqui na cidade do Rio também. Qual era o plano da cidade? Qual foi o plano da cidade? E as comunidades? O que poderia se fazer em termos de higienização? Distribuição de sabonete. Nem isso a gente teve essa preocupação, porque, Kelly, você sabe, tem muita gente. Porque essa preocupação, desculpa te romper, essa preocupação acabou partindo de nós mesmos, de nós moradores, de nós também, amigos, panhas, para doar cestas básicas para aqueles moradores que têm o seu trabalho informal, que não podem sair de suas casas, para a gente poder minimizar o mínimo, o ir e vir dentro da comunidade, distribuir sabonete, distribuir álcool, principalmente nos lugares de maiores circulações, que são os comércios locais. Esse movimento acabou partindo de nós, moradores, não de um governo despreparado, do governo irresponsável, entendeu? Agora, isso poderia ter sido a prefeitura que deveria ter feito assim: nós vamos garantir sabonete para todo mundo. Sabonete é muito importante. Eu queria sugerir, quem não estiver usando o microfone, eu vou me agora. Quem estiver falando, deixa o microfone fechado só para não dar erro. Porque está ficando... microfonia, né, Marcos? Então, o que acontece, por exemplo? O que seria o correto? O governo garantir, oferecer, olha, nós vamos garantir sabonete para todo mundo. Quem não tiver dinheiro para comprar sabonete, a gente dá. Porque o sabonete é fundamental, lavar as mãos é fundamental. Nós vamos entregar máscara. Veja, repare, o álcool gel é ótimo, ajuda também se for mais de 70%, mas se for 70%, mas o sabonete é suficiente para muitas circunstâncias. O álcool gel é melhor para você levar se você tiver que sair para trabalhar ou para fazer alguma coisa. Mas o sabonete em casa, para quem está em casa, é usar sabonete o máximo. Lavar direito as mãos. Então, nem isso a prefeitura fez, né? Essa poderia ter sido uma medida importante. Da mesma forma, uma assistência social eficaz da prefeitura. A prefeitura tomar medidas para garantir produtos de limpeza básicos para as pessoas que precisam. Eu estou recebendo mensagem de gente que não tem produto de limpeza, está pedindo doação de produtos de limpeza, né? Para água sanitária, desinfetante, para limpar as coisas que chegam em casa, para limpar a roupa, enfim. Então, esse tipo de coisa são medidas simples, básicas. Lá no Congresso, a gente está tentando enfrentar isso. Embora no Congresso seja mais difícil, porque é mais indireto, é mais distante. E um exemplo disso é Desculpa que eu me distraí com mensagens que chegaram aqui. Eu deixei coisa de mensagens aqui aberto e não fechei. Então, em suma, eu estava dizendo assim, então essas coisas ficam mais distantes porque a gente acaba não conseguindo dar resposta rápida, já que o Congresso é um tema nacional. Né? O Congresso não consegue fazer o sabonete chegar na casa das pessoas. A gente conseguiu aprovar o auxílio emergencial de R$600,
com muito custo, porque o governo queria pagar 200, a gente aumentou para 500 e o governo topou 600. Ótimo. Mas o auxílio também não está chegando nas pessoas. Muita gente sem conseguir receber por causa de análise, por causa disso, aquilo. Então, a gente está atento. Agora, a limitação de quem está no Congresso é muito grande, porque nós não somos poder executivo, nós somos poder legislativo. A gente garante o direito, estabelece a lei, mas quem tem que fazer a coisa acontecer é o poder executivo, União, Estado e municípios. Sim, rapidinho, Roberto. Essa discussão Só um minuto. O que eu queria falar é que tem um monte de gente aqui no Facebook, é engraçado como é, né? Como a gente se sente, como aqui a gente está debatendo, fazendo um debate democrático, trazendo ideias para o Rio de Janeiro, tem um monte de gente lá que está assistindo a gente, mas que está somente para destruir, né? O como isso está forte no nosso país, né? As pessoas não querem mais conversar, as pessoas não querem mais debater, não querem mais ouvir ninguém. As pessoas só querem atacar os outros, né? É o fascismo, como a gente vê, como o fascismo está batendo na nossa porta, né? As pessoas estão lá no Facebook, você estava falando aqui, e as pessoas com xingamento, com coisas, enfim, né? Tem muita gente boa, mas acaba que a gente essas coisas ficam sobressaem um pouco pelo momento que a gente estava vivendo, né? Mas o Rafael a gente está debatendo muito sobre essa questão da desigualdade, né? Sobre saídas para isso, né? E uma das coisas que a gente tem visto bastante que a desigualdade, que a inclusão digital é um fator de inclusão social também, né? E o Rafael queria falar um pouquinho sobre isso. Então, boa noite, Molon, mais uma vez. Meu nome é Rafael Sofia, eu sou Uber literário, né? Então, primeiro motorista 5 estrelas da cidade do Rio de Janeiro. E aí, no caso, tem esse projeto que eu tenho, libertações de livros, fui distribuindo livros pela cidade, pela cultura, e aí, com isso, né, fazendo essa apresentação. Mas, enfim, no caso hoje, a infraestrutura é algo que falta nas comunidades, e você tem essa ausência de infraestrutura, né? Saneamento, moradia digna, e por si só, né, até mesmo para as pessoas que são estudantes, que estão em busca do Enem. Então, fazer o Enem aí, a gente ainda não sabe se vai ter ou não, né, nesse ano, mas elas estão, né, é uma disparidade muito grande. Então, elas estão muito atrás, né, porque às vezes não tem computador, não tem internet. E uma das nossas propostas em si é levar a internet às comunidades. Então, eu gostaria de saber, né, do senhor aí, o que o senhor acha, né, com relação a isso, dessa proposta que a gente vem apresentando de levar a internet às comunidades. Rafael, a sua pergunta é ótima. Eu vou dar um exemplo disso que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo democracia aqui, a gente está fazendo política com P maiúsculo. Mas quem não tem acesso à internet não pode estar acompanhando a gente. Né? Então, assim, a gente está falando assim, do futuro da gente, de como enfrentar uma pandemia, do papel da prefeitura, do auxílio emergencial, da necessidade de acesso a produtos de limpeza, coisas que dizem respeito, às vezes, à sobrevivência das pessoas. Mas sem internet isso não é possível. E esse momento de pandemia está mostrando como é indispensável garantir isso para todo mundo. E tem como fazer isso. Algumas cidades já avançaram. Eu mesmo, quando relatei o Marco Civil da Internet, conheci algumas experiências que vocês podem defender lá na Câmara de Vereadores, que é a criação de zonas de internet gratuitas, né? Da internet gratuita para determinadas áreas. E isso seria, por exemplo, algo super razoável para fazer em comunidades, por exemplo. Mas quem é que vai pagar essa internet? Ou o poder público, ou você aprova um tipo de iniciativa em que empresas oferecem aquilo, em contrapartida, podem fazer propaganda na primeira página, quando você abre a internet. Tem 1000 modelos que você pode levar a internet gratuita para todo mundo que não pode pagar. Ou para, pelo menos, quem não pode pagar, ou para determinadas áreas da cidade. Então, acho que essa é uma medida assim, super importante. Isso que vocês estão pensando em propor tem a ver com educação, né? Ter acesso a estudo, a se preparar para um concurso. A internet, hoje em dia, é a maneira como muita gente se prepara para um concurso. Olha esse momento agora. Né? A gente acabou de debater no Colégio de Líderes da Câmara. Como é que a pessoa... Desculpa, falhei um pouquinho.
Como é que a pessoa que não está com internet agora está estudando para o Enem? Né? Eu estava dizendo que a gente estava discutindo adiamento do Enem lá no Colégio de Líderes. Como é que se estuda sem acesso à internet nesse momento? Com os livros. Sim, mas tem outros alunos que estão tendo acesso aos professores. Uma parte da sociedade está conseguindo ter aula remota. Não é a mesma coisa, é mais difícil, é pior? É. Mas pelo menos tem isso. E quem não tem? Como é que faz? Como é que enfrenta o Enem em condições de igualdade? Não enfrenta. Então, por isso a gente está... A limitação existe e é uma disparidade com relação a pessoas que têm condições de ter um computador em casa, uma internet boa, né? Muitos livros, acesso a professores particulares e tudo mais. Exatamente. Então, internet tem tudo a ver com isso. Acesso a livro. Hoje em dia, o livro, muitas vezes o livro não é esse livro que a gente adora de pegar. Pegar, né? Eu adoro livro também, mas às vezes o livro não é esse, é o livro digital. Como é que a pessoa tem acesso ao livro digital sem internet, sem poder baixar alguma coisa que já esteja em domínio público, assim por diante, né? Então, tem um debate grande por aí. Eu acho que essa questão é uma questão muito importante também. Então, a Kelly colocou um problema urbanístico. A gente tem um urbanista aqui, né? Tem uma pessoa que conhece muito disso, que é o Roberto Anderson. A Kelly se deparando com as consequências desse modelo de cidade na saúde e na vida das pessoas. O Rafael colocando o acesso à cultura, à educação, à informação pela internet, o acesso à internet e à inclusão digital. Então, assim, tem muitos desafios para o Rio que estão colocados, né? E outras cidades do mundo estão enfrentando isso bem. Bom, você estava falando e a gente percebe a Covid, né, essa crise que a gente está vivendo, ela coloca em evidência uma série de problemas que às vezes estavam latentes. A Mari quer trazer uma discussão sobre a questão da mulher que está também muito evidente nesse momento de crise, né, Mari? Coloca aí. Isso. Oi, Molon, tudo bem? Eu sou a Mari. Sou jornalista, sou bailarina, venho trabalhando aí com carnaval há alguns anos, né? Inclusive, eu fui assessora de imprensa da escola de samba que trouxe um palhaço fazendo arminha, e esse foi um dos trabalhos mais importantes para mim esse ano aí. E venho militando há alguns anos por ter vivido um relacionamento abusivo e tudo mais. Eu milito muito em favor das causas das mulheres. Hoje, a gente vê que teve um aumento de 50% nos casos de violência domésticas na cidade do Rio de Janeiro. Nesse período de quarentena, isso assim, fora os casos que são subnotificados, né, que as mulheres não conseguem fazer as denúncias. Depois da Lei Maria da Penha, isso é muito claro que as mulheres se sentem mais encorajadas para ir denunciar. Porém, a maior parte dessas mulheres acaba voltando para os seus agressores. Porque o que a gente faz no pós-denúncia? Muitas vezes elas estão desamparadas. E aí, num estudo que eu fiz assim, bem rápido, tá? A gente vê que na prefeitura, hoje, no Rio de Janeiro, só existem 2 núcleos que a prefeitura ajuda para essas mulheres se sentirem amparadas, um em Realengo e outro em Madureira. Molon, me diz assim, o que você acha que a gente pode fazer para ampliar essa rede e como apoiar e acolher essas vítimas? Acho que esse é um tema super importante também, Mari. Só para você saber, a gente deve votar essa semana lá na Câmara um projeto de autoria de algumas deputadas com o objetivo exatamente de divulgar ainda mais, ampliar a divulgação e aumentar o apoio a mulheres vítimas de violência. Então, a gente deve dar uma resposta legislativa nessa semana lá na Câmara. Mas, evidentemente, que é preciso que a Prefeitura, e ela pode fazer isso, essa certamente pode ser uma luta de vocês no mandato, garantir uma presença mais forte e facilitar o acesso e o apoio a quem seja vítima de violência, mulheres vítimas de violência. Assim, acho que essa é uma causa super importante. Você tem razão, esse momento aumentou os casos, né? Aqui no Brasil e em outros países também. Isso é muito sério. Então, assim, a Prefeitura pode ter uma ação maior e a rede também, não só da Prefeitura, do Estado, da União, mas assim, a Prefeitura pode garantir esse apoio, a rede de assistência social da Prefeitura também, os centros de referência também podem estar presentes ajudando nisso e também, me parece que um olhar também dos agentes comunitários, né, que estão perto da população, ajudar, instruir, orientar. Esse é um mal que tem que acabar, isso não pode mais existir, não faz sentido isso, então depende da gente e depende do mandato que vocês vão ter lá. Eu tenho certeza que a sua presença nesse grupo, nesse time, né, que está disputando uma eleição, pode fazer toda a diferença e certamente essa ser uma das bandeiras da Liga, né, como já é. Né? Molon,
Quando a gente montou essa conversa, a situação aqui da disputa para a Prefeitura do Rio de Janeiro estava com um determinado quadro e, de repente, houve agora essa surpresa da saída do Freixo, que cria uma situação importante, interessante. Foi um gesto muito importante do Freixo de reabrir a discussão. E aí, quando a gente começou a divulgar que você teria essa conversa com a gente, muita gente falou, que bom, vamos poder conversar com o Molon sobre esse assunto quente, né? Entrou justamente, foi um timing perfeito ter essa possibilidade de conversar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você está vendo esse quadro, quer dizer, já tinha um quadro mais ou menos se consolidando, de repente esse gesto do Freixo dá uma mexida geral assim na centro-esquerda, abre uma possibilidade aí de repensar tudo. Queria que você falasse um pouco como você está vendo, como você, pessoalmente, que já foi um candidato que a gente desejou tanto ver na prefeitura, como você se veria nesse momento, falasse um pouco dessa questão que eu acho que muita gente que está nos assistindo quer ouvir você sobre isso. Bom, primeiro, assim, Roberto, fazer uma consideração sobre o quadro aqui do Rio de Janeiro, esse momento que o Brasil vive, né? Foco da gente aqui no Rio tem que ser tentar fazer a maior aliança possível para derrotar as forças do atraso que governam o Rio e o Brasil. Essa não é uma eleição qualquer, esse não é um momento qualquer, é um momento muito grave do país e do Rio de Janeiro. Então, é um momento que a gente não pode se dar o luxo de pensar em projetos partidários, em projetos pessoais, naquilo que é melhor para o meu partido, naquilo que elege mais vereador do meu partido. E, por isso, desde o começo, o PSB foi um partido, talvez um dos únicos partidos, que deixou claro que não teria candidato nessas eleições. Não apresentou em qualquer momento uma pré-candidatura, justamente para deixar esse campo aberto para a construção da maior aliança possível. Uma aliança que pudesse vencer o segundo turno. Porque é fundamental para a gente, que eu digo é para a gente que mora no Rio, para todo mundo que mora no Rio, para todo mundo que mora no estado do Rio, para todo mundo que mora no Brasil, porque o Rio tem uma importância nacional também, né? Então, assim, essa aliança tem que ser a maior possível, a mais ampla possível, que tenha a maior chance de vitória no segundo turno, para que a gente derrote as forças do atraso e faça o Brasil e o Rio reencontrarem o seu caminho. Para facilitar essa aliança, o PSB decidiu não colocar nenhuma pré-candidatura para a prefeitura. Então, se tem um partido que está aberto para a construção dessa aliança ampla, que não colocou nenhum projeto seu que pudesse atrapalhar essa aliança, é o PSB. Nós tivemos esse cuidado desde o começo. Em nenhum momento alguém viu o PSB colocar uma pré-candidatura, apresentar uma pré-candidatura minha ou de quem quer que fosse. Nesse momento, assim, eu tenho muito claro, e já tenho isso há algum tempo, que a contribuição principal que eu posso dar é uma contribuição em nível nacional. Eu fui líder da oposição ano passado na Câmara, sou líder da bancada do PSB na Câmara nesse ano. A bancada do PSB é a segunda maior bancada progressista da Câmara dos Deputados. O PSB é o segundo maior partido progressista do Brasil, considerando deputados, senadores, prefeitos, governadores. Então, assim, a tarefa que eu tenho nesse momento, isso eu tenho muito claro, eu percebi isso ano passado ainda, minha contribuição nesse momento é nesse lugar, né? No parlamento, defendendo a democracia brasileira, defendendo as vidas dos brasileiros. Então, assim, isso é o que eu percebo que é onde eu posso ajudar mais o Brasil. Acho que essa é a pergunta que a gente sempre deve se fazer, né? Então, assim, acho que a gente deve continuar conversar com todos os partidos progressistas, mas não apenas com os partidos progressistas. Conversar com todos os partidos que têm compromisso com a democracia no Brasil, né? Mesmo que não sejam partidos do nosso campo ideológico. Ter a capacidade de ampliar para pensar como é que a gente sai desse fundo do poço em que a gente está. E agora não é hora da gente se atacar, não é hora da gente atacar quem é companheiro, não é hora de atacar outros partidos, apresentar um partido como melhor que o outro, como... Eu acho que assim, é hora de cada um ver como é que pode ajudar e evitar intrigas, futricas,
sabe, coisas menores, assim, tem milhares de pessoas morrendo, não é hora da gente gastar energia e tempo da gente uns atacando os outros. Nós do PSB não vamos fazer isso, não vamos alimentar isso, vamos permanecer na nossa disposição de conversar com todo mundo, tentar construir essa aliança mais ampla possível e continuar fazendo isso que o PSB vem fazendo desde o começo, né? Se dispondo a ser um dos construtores dessa aliança sem reivindicar para si qualquer tipo de protagonismo ou de lugar na chapa, de prefeito ou de vice-prefeito. Nós não estamos atrás disso, nós estamos atrás do que é melhor para o povo do Rio e para o povo brasileiro. Então, essa é a contribuição que a gente pode dar. Nós vamos colaborar nesse debate, tentar buscar a melhor solução, conversar com todos os partidos para tentar construir isso. Acho que as eleições desse ano devem ser adiadas, isso nos dá até um pouco mais de tempo também. Hoje à tarde, lá no Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados, vários líderes se manifestaram pelo adiamento das eleições para dezembro desse ano, 1º e 3º domingos de dezembro. Eu acho que essa é a posição mais provável do parlamento, de adiar sem prorrogar mandatos, né? Então, isso vai nos dar tempo também de fazer essas conversas, de ter mais calma para decidir a melhor saída, avaliar as pesquisas, né? Fazer isso com inteligência, né? E com coração também, para pensar o que é melhor para o Rio. Essa é a contribuição que o PSB está decidido a dar e não é de hoje, né? É desde Você está confiante que a gente vai conseguir construir essa união? Eu acho que vai. É claro que não é um processo fácil, né? Demanda que todo mundo tenha a capacidade de fazer isso, de abrir mão do que é melhor para o seu partido, de abrir mão de ter um candidato, né? Porque é claro que para os partidos é bom ter candidato. Nós, de antemão, já dissemos, nós não fazemos questão nenhuma de ter candidato, não apresentamos um nome que pudesse atrapalhar na construção disso, estamos super abertos, né? Para construir com que aquilo que parecer melhor. Quanto mais ampla for, melhor. E o PSB não será obstáculo. Se tem um partido que não vai atrapalhar isso, ao contrário, que está ajudando desde o começo, é o PSB. Olha, Molon, eu fico com muito orgulho de escutar você falar isso. O PSB, que teria naturalmente, né, a possibilidade, tem quadros para apresentar. Você foi candidato nas últimas eleições a prefeito. O PSB tem Carlos Mink, né, que tem anos de vida pública, uma atuação na Assembleia do Rio fantástica, e abrir mão dessa maneira, sem nem se cogitar, em torno de uma unidade, eu fico muito orgulhoso do partido que eu faço parte, né, da sigla que eu carrego aqui, junto com meus companheiros, e muito feliz mesmo. E eu queria perguntar, porque eu acho que a gente ficou numa divisão muito grande ano passado, entre dois projetos ali na esquerda, né? Que era o projeto do Ciro e o projeto do Haddad, né? O projeto do PDT e do PT. O PSB teve uma posição de neutralidade naquele momento da conjuntura. E eu vejo com muita preocupação a possibilidade da gente caminhar novamente dessa forma, porque o que a gente está enfrentando, e aí a gente vendo cada vez mais se concretizando, é o fascismo. E eu acho que a carta que o Luiz Eduardo Soares colocou, ela nos orienta muito bem, porque ela fala o seguinte: nós temos que dar nome, inclusive, né, ao que é, de verdade, ao que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma disputa com o fascismo, nós temos que nomeá-lo eles, né? E aí você acha que é possível o surgimento de novos quadros, de uma terceira via aí para uma composição que vá para além do campo político progressista, do campo político ali do centro, da centro-esquerda e da esquerda, além das siglas mais tradicionais, né, nesse momento? Tem o Eduardo Paes, ex-prefeito, tem Marcelo Calero, que também já foi candidato. Esses seriam alternativas? Ou você acha que pode surgir um nome de fora disso tudo aí, que represente uma unidade? Teria a chance de um grande chapão contra o fascismo, contra, né, o que representa o desgoverno do Crivella, porque Crivella não representa nem somente, esses caras não representam não somente, né, o fascismo, mas representa um desgoverno total. Assim, não existe condições, né, de gerir a cidade do Rio, assim como Bolsonaro não tem condições nenhuma mais de perder todo o controle sobre o país. E você acha que é possível se desenhar uma conjuntura dessa, de um grande chapão de unidade, com surgimento ou de nomes já tradicionais colocados, né, como eu citei, ou de outros nomes fora do jogo hoje, fora dos nomes colocados? Olha, eu acho que tem vários pré-candidatos colocados, além desses que você citou, que também estão apresentando seus nomes.
né? Por exemplo, a delegada Marta Rocha, que é deputada estadual pelo PDT, uma mulher. Sim. Aliás, Mari, é uma referência importante também na luta contra a violência contra a mulher, né? Quer dizer, pela própria história dela. Tem o nome do ex-presidente do Flamengo, que está sendo apresentado pela Rede Sustentabilidade, né? A Marta Rocha pelo PDT, o Bandeira de Mello pela Rede, né? Que foi presidente do Flamengo, fez uma reforma administrativa muito importante no Flamengo, é um funcionário de carreira do BNDES. Tem também o nome do Brizola. Você é flamenguista, né, Molon? Eu sou. Já vi ali uma hora ali. Mas vai lá, desculpa. Mas eu acho que o Bandeira de Mello é admirável não pelo fato de ser flamenguista, para mim, claro que isso é uma qualidade, mas não é por isso, não. É porque eu acho que ele fez um trabalho muito importante de recuperação das contas do Flamengo, né? Então, acho que ele é uma figura que tem seus méritos, né? Que tem que ser reconhecidos. Tem também o Brizola Neto, né? Do PCdoB, que tem assim, uma história também de luta, e de luta pela educação, né? Usando muitas vezes assim, o aprendizado que ele teve na própria família dele, do compromisso com a educação que era de Brizola. Então, tem muitos nomes progressistas, tem nomes de outros campos. Eu acho que o que a gente tem que fazer é conversar de forma aberta, todo mundo de espírito livre, sem dizer tem que ser a pessoa do meu partido, né? Vamos ver o que é melhor, qual é a melhor candidatura, qual é a melhor configuração, se é melhor uma única candidatura com chapão, ou se, dependendo da configuração, duas candidaturas podem retirar votos de candidatos que sejam nossos adversários. Tem que estudar, tem que fazer pesquisa, né? Quer dizer, decidir com dados, com inteligência, com prognósticos, com reflexão e de espírito livre. O que eu posso assegurar é que nós, do PSB, vamos entrar nessa conversa absolutamente livres, porque em momento nenhum a gente colocou um nome que a gente dissesse tem que ser esse aqui. E não pretendemos colocar. Não colocamos lá atrás e não pretendemos colocar. Nós estamos livres para fazer esse debate do que é melhor para a cidade e para o Brasil. Então, isso acho que é, de fato, uma coisa que é preciso todo mundo fazer, né? Acho que o momento pede isso da gente. E superar divergências menores, brigas, picuinhas, isso aí não ajuda a nada. O momento é grave demais, tem gente morrendo e o fascismo ameaçando o Brasil. Então, como não reagir positivamente diante disso, né? Nós estamos abertos a construir essa saída. Molon, a Kelly estava falando um pouco da experiência dela lá na Mangueira para se organizar e fazer frente às dificuldades dessa crise da Covid. Então, ela queria levantar uma pergunta justamente sobre essa questão da organização da população, etc. Kelly, liga seu microfone aí. Liga o microfone, Kelly. Você está sem som, Kelly. Liga o microfone. Está me ouvindo agora? Então, na realidade, eu tenho duas perguntas para fazer, porque eu estou numa curiosidade imensa. A gente está num assunto Covid, a gente está num assunto de que está morrendo pessoas, mas eu acho que eu não posso sair desse encontro hoje sem saciar a minha curiosidade em relação ao Enem. Todo mundo está falando assim, estuda em casa, com livro, através da internet. Tem muita gente, a gente falou lá no começo da nossa conversa, que não tem acesso à internet, não tem acesso ao computador. Os livros, a gente sabe que a maioria estão defasados, não estão... E também não adianta pegar o livro se não tem um professor, infelizmente, ali para auxiliar. Molon, a primeira pergunta, o que você acha? Você acha que deve adiar o Enem? Qual é a sua posição em relação a esse assunto? E a outra pergunta é que você, assim, lá no começo também nós falamos, que nós, moradores, organizadores de organizações não governamentais, nos unimos, montamos um coletivo de favelas para ajudar as pessoas nesse momento triste que nós estamos passando. Como é que você vê o nosso papel lá na frente? Como é que você enxerga
as ONGs, essas instituições lá na frente? São essas duas perguntas que eu gostaria de fazer. Muito bem. Assim, primeiro, eu sou super favorável ao adiamento do Enem. E eu acho que assim, e acho até que isso já tinha que ter sido decidido pelo governo e pelo Congresso, porque uma coisa muito importante para quem está no ano do Enem é ter um mínimo de tranquilidade e de paz. Essa tensão de que vai ter, de que não vai ser adiado, é um desespero para os alunos. Estão apavorados, achando que vai ser no fim do ano mesmo. Quer dizer, isso é um absurdo. Eu, sinceramente, eu acho que assim, já deveria ter sido decidido, dizendo assim, ó, na pior das hipóteses, fica para o começo do ano que vem. Calma, sabe, a gente vai esperar as aulas voltarem, a gente vai atrasar o calendário, todo mundo vai ter a oportunidade de voltar a ter suas aulas, a gente não vai fazer um Enem para tornar mais desigual o que já é desigual. Porque a educação já é desigual. Agora, com uma parte podendo assistir a aula e a outra nem isso, porque é disso que se trata, né? Quer dizer, tem muita gente que não está nem tendo aula nenhuma de nada, porque não tem acesso à internet, como a gente está dizendo. Os alunos dos colégios de classe média alta, quem tem internet em casa, uma parte está conseguindo. Mesmo assim, não é fácil, não, porque a qualidade da internet no Brasil também é muito ruim. Mas, mesmo assim, consegue alguma coisa. Agora, metade dos alunos do Enem, praticamente, uma pesquisa recentemente mostrou, uma pesquisa da Casa Fluminense, não tem acesso à internet. Então, assim, não adiar uma covardia. Eu acho que é muito, muito, muito fundamental fazer esse adiamento. Eu acho que o que o Congresso deveria aprovar deveria ser algo assim. Após todas as redes estaduais do Brasil voltarem às aulas, será estabelecido o novo cronograma do Enem. Eu acho que devia esperar todo mundo voltar. Quando todos voltam, porque como o Enem é um exame nacional, se um estado, por exemplo, o Amazonas, não tiver condições de voltar antes de julho, não pode, antes de julho, fechar o cronograma. Depois que todo mundo voltar, todo mundo voltou. Todo mundo voltou? Voltou. Quando? Hoje? Então, vamos sentar e, considerando que começou hoje, vamos marcar o Enem daqui a quanto tempo? Isso é que eu acho que era o correto. Né? E a sua segunda pergunta, agora, eu tive informação agora no Colégio de Líderes, pelo presidente da Câmara, que o governo vai anunciar o adiamento do Enem em um mês. É insuficiente. Porque um mês não é nada. Quer dizer, nós já estamos há 2 meses nessa história. Né? De março a abril, de abril a maio, 2 meses de distanciamento, de confinamento. Então, como é que adia um mês? Eu acho que me parece uma birra boba isso do governo, assim, de não dar o braço a torcer. Né? O ministro da Educação é um desastre completo. Né? Quer dizer, o que dizer do ministro da Educação? Né? E, por outro lado, a sua pergunta sobre a atuação de ONGs, da sociedade civil, né, se eu bem entendi, eu acho assim, que essa atuação é muito importante. Sabe? Eu acredito muito na sociedade civil brasileira, no papel dela, na capacidade que ela tem de colaborar, seja para experimentos, inventos. A gente falava de inovação em políticas públicas, muitas delas nascem da sociedade civil. Eu acho que a sociedade civil e as ONGs, elas não conseguem substituir o poder público, porque a capacidade de escala delas é muito pequena, e eu acho que isso é natural. Quer dizer, não dá para a gente imaginar que são as ONGs que vão resolver tudo. Né? A gente falava aqui, por exemplo, de distribuição de sabonete. Claro, como o poder público não faz, quem pode faz. Né? Mas o correto era o poder público atuar nisso. Então, eu acho que tem um problema de escala, que é assim, o experimento na ONG, na sociedade civil, serve para apontar um caminho que depois, quando dá certo e quando é possível escalar, né, quer dizer, colocar em grande escala, deve ser absorvido pelo poder público. Né? Mas é um papel assim, de inovação, de criatividade, de experimentação, de descobrir novos caminhos, sensacional. Né? E tem muita coisa que é feita pela sociedade civil brasileira que é fantástica, né? E que não faz sentido também se tornar algo do Estado. Então, acho que essa colaboração é uma colaboração muito rica, muito importante de ser valorizada. Né? Por exemplo, as iniciativas dos livros aí de vocês, né? Quer dizer, essa coisa do acesso à leitura, isso é uma coisa muito bonita, né? E é algo que vocês não esperaram alguém fazer também, foram lá e fizeram. O que seria correto? O poder público aprender com isso e ele incentivar, ele falar, ele abraçar e ele trazer para ele. Importante, Molon, uma coisa que você falou com relação à questão do Enem, porque você falou muito pela ótica do estudante, está corretíssimo, né? A gente defende também esse adiamento,
mas também a dificuldade que os profissionais de educação estão tendo, os professores, em se adaptar, né, a essa nova dinâmica. Porque tem muito professor que agora tem que aprender a gravar vídeo, a fazer edição, a postar esse conteúdo. Então, a dificuldade é muito grande. Você não tem um apoio, né? Tem que, antes de você pensar no momento que vai ser o Enem, ou pelo contrário, o Ministério devia estar preocupado em montar um grande programa nacional de formação para esses professores, rápido, emergencial, para que eles possam aplicar essas aulas online. Os profissionais de educação estão todos abandonados, do tipo, faça aí e vamos ver no que vai dar, né? Então, acho que isso é um grande problema também. O Rafael estava levantando o dedo ali, queria fazer uma pergunta sobre, estava se colocando ali, passar para ele. Então, Molon, o futuro é uma incerteza, uma incógnita, né? Então, a gente não sabe, né, o que está por vir pela frente depois de toda essa pandemia, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Mediante, né, a toda essa incerteza, pelo menos uma coisa, né, o caminho que a gente vai tomar vai ser um novo desafio à nossa frente, né? O que a gente vai encontrar, né, além de todos os problemas relacionados à economia, desenvolvimento? Então, o que você acha? Quais são os caminhos, então, que nós deveríamos tomar daqui para frente para a retomada do desenvolvimento e da economia na cidade do Rio de Janeiro? Acho a sua pergunta excelente, Rafael. Porque essa pergunta assim, ela diz respeito ao que será o pós-pandemia, né? Uhum. Foi pichada uma frase lá no... Foi pichada uma frase no metrô de Hong Kong, que é mais ou menos assim: após a pandemia, não podemos voltar ao normal, porque o normal era justamente o problema. E eu achei muito iluminada essa ideia de que, assim, o que nos trouxe até aqui, o que fez a gente estar onde a gente está hoje, confinado em casa, foi o normal. Era o mundo que tinha antes que provocou tudo isso, esse desequilíbrio todo. Alguns cientistas dizem que a próxima pandemia vai ser causada pelo desmatamento da Amazônia, por formas de vida, por vírus, seja lá pelo que for, que estão lá em equilíbrio, mas que à medida que a Amazônia vai sendo devastada, né, isso vai chegar na gente. A gente não sabe o que tem lá. Lá vive em equilíbrio. Não está aqui, mas alguns cientistas já dizem isso. Então, para dizer o seguinte, assim, essa situação que o mundo está hoje, que é muito ruim, foi causada pelo normal. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que inventar um novo normal. Pensar uma outra forma de organizar o planeta, de fazer a economia se desenvolver. Uma outra forma de criar riqueza, de distribuir riqueza. Uma forma que não destrua o planeta. Outras formas de energia, energias renováveis, outras formas de transporte, outras formas de moradia, outras formas de energia para as moradias que a gente vai criar. O mundo inteiro está falando num novo Pacto Verde, que lá nos Estados Unidos foi chamado de Green New Deal, né? Na Europa também está se falando muito nisso. O que é isso? É uma forma de pensar uma nova retomada da economia, mas numa infraestrutura verde, uma infraestrutura econômica verde. Então, significa o Brasil apostar na ciência e tecnologia. Olha que vergonha o Brasil não ter máscara para as pessoas. Não está brigando para importar máscara de pano. Sabe, assim, respirador. As nossas universidades agora inventaram. Mas tem inteligência nas universidades. Por que não foi feito antes? Porque não tem incentivo. Isso não vira produto, não se patenteia. Sabe? É falta de projeto de país. Falta de uma visão do que a ciência e a tecnologia podem fazer para a gente. A gente tem que investir em complexo econômico, industrial da saúde. O Brasil produzir mais vacinas, respiradores, investir na indústria farmacêutica. Sabe, a gente tem a Fiocruz aqui, que é um espetáculo. Isso pode ser a base para o surgimento de uma grande indústria farmacêutica nacional. A gente tem inteligência para isso, a gente exporta cérebro. O Brasil publica praticamente a mesma quantidade de artigos científicos por ano que a Coreia do Sul, que é uma referência em ciência e tecnologia. Só que a Coreia do Sul
registra muito mais patentes do que o Brasil. Por quê? Porque o nosso mercado não está organizado de um jeito que consiga aproveitar esse conhecimento todo da universidade e transformar em riqueza, em produtos, em patentes. Então, o conhecimento é produzido, mas ele não muda a vida das pessoas tanto quanto poderia mudar. Por quê? Porque o mercado está de costas para a indústria brasileira. Isso também é uma consequência da desindustrialização do Brasil e da desnacionalização da nossa indústria, que, em vez de tentar desenvolver aqui o que precisa, prefere comprar de fora. Porque a indústria que compra de fora para fazer alguma coisa aqui, ela também é de fora. O capital dela também é internacional. Então, ela importa a solução e não cria aqui no Brasil. Então, assim, tem muita coisa para a gente mudar, né? Os desafios são enormes. Por isso é bom que vocês estejam num time aí, vocês são um time, que precisa de muita gente para fazer isso acontecer. E a gente trazer gente boa para a política, né? Como vocês são. Né? Isso é muito bacana. Assim. Eu tenho muita esperança, sabe? Esse é um momento muito difícil para o Brasil, mas eu tenho muita esperança do que a gente vai construir daqui para frente. Assim. Eu aposto nessa virada, eu aposto nesse novo normal, nesse novo Pacto Verde, nesse Green New Deal, sabe? Em gente nova na política, em inovação, porque a gente tem que apostar nisso. Né? Não faz sentido a gente imaginar que a gente vai querer voltar para trás. O que era para trás não existe mais. Bom, seguindo, aproveitando essa tua resposta, eu queria levantar uma questão, trazendo mais especificamente para a situação do Rio de Janeiro, né? Você sabe que, inclusive, aqui, boa parte de nós estamos ligados à cultura, seja a leitura, teatro, a dança, etc. Então, a Liga é uma pré-candidatura que tem a cultura no seu DNA e pretende muito batalhar pela cultura do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já foi um importante polo industrial e houve uma tremenda desindustrialização da cidade. Então, hoje, por esse caminho, a gente não tem desenvolvimento. Teve o petróleo, mas é uma coisa que cria um vício, né? Cria uma dependência, e muito inseguro, porque depende de todos os altos e baixos, etc. E, no entanto, a cidade tem universidades maravilhosas, tem uma produção cultural incrível, seja no cinema, seja as novelas, a TV, etc. Uma quantidade enorme, uma criatividade que surge nas comunidades, toda hora está surgindo, é a dança do passinho, é o rap, é o hip hop, são coisas tão fervilhas de criatividade. Eu queria que você comentasse um pouco, pensando na questão do desenvolvimento do Rio de Janeiro, que é uma pauta importantíssima, porque o Rio está nessa crise justamente por falta de desenvolvimento econômico, como a gente pode pautar esse desenvolvimento econômico, não só nessa questão da economia verde que você trouxe, que também nos é tão cara, mas em outros aspectos em que o Rio também é muito forte, como a cultura, a ciência e o saber. Eu acho assim, essa vocação que o Rio tem para a cultura, Roberto, assim, uma grande solução, sabe? A gente tem que apostar nisso. Assim, a música brasileira e, portanto, a música do Rio de Janeiro, não é? O samba e os nossos artistas, os gênios que moram aqui no Rio de Janeiro, são referência no mundo inteiro, sabe? Isso é conhecido no mundo inteiro. Os nossos artistas vão fazer show no mundo inteiro, as casas lotadas. Então, assim, a música, o audiovisual, que é outra grande vocação do Rio. Né? O Rio é uma cidade que, além de tudo, é um grande cenário, cidade linda, maravilhosa, tem grandes profissionais. Né? Tem também muita miséria, muita desigualdade no Rio, a gente sabe, mas o Rio tem essa vocação para a cultura, seja pelos locais de locação mesmo, de filmagem, seja pela riqueza da seja feitos aqui no Rio de Janeiro, filmados e rodados aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, seja pelo audiovisual, seja pela música, seja pela natureza, seja, sabe, por tudo. Assim, o Rio tem que apostar nessa vocação. Então, depende muito da gente assim, acreditar nisso e incentivar esse tipo de iniciativa. Né? Então, vocês que têm também essa dimensão da cultura, seja do livro, da leitura, né? Seja da dança, né? Mari foi bailarina, estava falando disso, né, Mari? Roberto também, né? Também bailarino, né? Além de arquiteto, urbanista.
Eu acho que essa é uma grande vocação do Rio e que tem que ser valorizada e incentivada, né? Seja para geração de emprego e renda, seja também para o mundo que a gente quer construir, porque sem cultura não dá, é pela cultura que a gente faz as coisas. Aliás, tem uma frase genial que se fala sobre os livros, né? Que dizem que os livros não mudam o mundo, né, Pedro? Você conhece essa frase, né? Os livros só mudam pessoas. Livros não mudam o mundo, livros só mudam pessoas. E as pessoas mudam o mundo. As pessoas mudam o mundo. Né? Então, essa e frase esse mundo, Molon, mundo que a gente quer mudar, a gente que está caminhando aqui para o final, porque daqui a pouco a gente é cortado aqui pelo Facebook, esse mundo que a gente quer mudar, esse mundo que a gente quer construir novo, ele tem que ser com bases em outras coisas, né? Tem que ser com bases em outros valores, não dá para fazer igual ao que nós fazíamos antes. E ele tem que ser com base, principalmente, aos respeitos às diferenças, a questão a questão dos negros, a questão religiosa, as mulheres, né, ao público LGBT. E aí eu queria passar, né, para a Mari aqui fazer a nossa última pergunta, para deixar, né, acho que é fundamental aí que a gente tenha uma mulher falando por último, porque a gente quer construir um mundo diferente. E esse mundo parte do princípio aí de uma igualdade, né? Não pode ser esse mundo que a gente fala, né, que os livros ajudam a mudar, tem que ser um mundo diferente, né? A gente tem que ter expectativa, né, de coisas novas aqui para frente. Que a gente siga lá a frase que foi pichada no metrô de Hong Kong, né, que a gente profetize, mas com um mundo com bases melhores. Então, eu queria... A Mari vai fazer estava ali quieta também, levantando o dedo, falando que queria perguntar a questão das mulheres, e eu acho que é fundamental a gente terminar com uma pergunta que fale justamente sobre esse novo mundo que não tenha diferença pelo simples fato da pessoa ser de um sexo diferente. Então, Blum, você citou aí a delegada Marta Rocha, que é um ícone aqui para a gente, no Rio, para as mulheres, inclusive, que é uma voz muito ativa na Câmara, na LERJ, né? A gente tem outros nomes muito fortes hoje nas câmaras, tanto federal quanto nas câmaras estaduais, mas a presença da mulher ainda é muito pequena na política, né? A gente vê que hoje nós ainda somos minoria, principalmente quando essas mulheres vêm oriundas de segmentos mais populares. Você acredita que isso pode mudar? E como você acredita que isso pode mudar? Ao longo do tempo, ou num breve espaço de tempo, ou num espaço de tempo maior? Desculpa, Mari, a presença da mulher na política, é isso? Exatamente. Sim, hoje a gente já tem uma presença forte, né? A gente tem nomes muito fortes e bem impactantes até, mas ainda é muito pequeno. Olha, eu diria assim, assim, esse número no Brasil é vergonhoso, né? O Brasil tem uma das menores taxas da América Latina de presença de mulheres na política, no parlamento. É uma vergonha completa. Não é que a gente perca de longe para o mundo só, não. A gente perde de longe para a América Latina toda. Tá? Então, assim, um desastre isso. Isso daí, na minha opinião, é resultado de muitas coisas, não só do machismo, que, como o racismo, são estruturais na sociedade brasileira, e por isso a gente tem que desmontar essas estruturas, tem que refazer o Brasil, mas também porque no próprio sistema eleitoral, que também é machista, também foi organizado sobre fundamentos machistas, essa regra de ter cota de 30% nas nominatas, nas vagas de candidatos a vereador, ela era uma fachada, porque, na prática, os partidos não garantiam condições das mulheres de disputar em igualdade de condições. Isso mudou, felizmente. Por quê? Porque tem uma decisão muito importante da ministra Rosa Weber, dizendo que se tem 30% de vagas dos partidos para mulheres, tem que ter 30% do dinheiro e 30% do tempo de TV para mulheres. Começou a mudar. Porque agora, as mulheres que muitas vezes não pensavam em ser candidatas, porque diziam, eu vou lá para quê? Para fazer número, para preencher vagas sem ter chance de ganhar? Não sou boba. E muitas se recusavam. Agora ficou um pouco diferente. Espera aí, tem dinheiro e tem tempo de TV, obrigatoriamente na mesma proporção. Então, começou a ter chance. Isso já aumentou a representação feminina na última eleição. Mas foi decidido muito em cima. Então, eu acho que assim, na próxima vai aumentar, na próxima vai aumentar. Eu sou favorável até a reserva de vagas para mulheres. Na Câmara, nos assentos do parlamento. Então, metade das vagas do parlamento, na minha opinião, tinha que ser para mulheres. Agora, isso é muito difícil de passar no Congresso. Então, enquanto não se faz isso, vamos garantir
condições mínimas de disputa para as mulheres. No PSB, nós não temos candidatura laranja, não tem candidata mulher que é candidata fingindo que é, né? Isso é uma regra nossa, que é uma obrigação, não é favor nenhum, mas é uma regra que a gente segue fielmente. A gente fala, não tem, a gente não quer gente que venha fingir que é candidata, a gente quer gente que venha ser candidata mesmo, que faça campanha, que peça voto, né? Então, assim, é assim que a gente vai mudando as práticas, né? Aos poucos, né? E eu tenho certeza que vocês vão ser fundamentais para isso também, para ajudar isso a mudar e ajudar a gente a construir um partido que seja cada vez mais isso, né? Então é isso. Como é a última pergunta, eu queria agradecer ao Pedro, a Mari, a Kelly, ao Roberto, ao Rafael, dizer que foi uma alegria grande estar aqui com vocês, dizer que a gente está muito feliz, não só eu, mas a direção toda do PSB está muito feliz com a chegada de vocês, com a campanha de vocês. Vai ser uma campanha muito bacana. Essa pré-candidatura aí que está sendo construída certamente vai dar muito o que falar, vai fazer bonito e tem toda a chance de chegar lá, né? Então, parabéns aí, que seja uma experiência exitosa, que a gente aprenda juntos muito com ela, né? Rolon, muito obrigado por você ter participado. Aqui a gente já está na internet. Quando finalmente pudermos voltar à rua, queremos estar com você lá na rua, fazendo panfletagem, fazendo campanha, que você é um nome que nos está... Eu vou ao lado de vocês, apoiando nossas candidaturas todas, né? Pode ter certeza disso. Perfeito. Tá bem? Um grande abraço. Queria agradecer imensamente. Acabamos de receber uma pergunta aqui, o pessoal falando o seguinte: olha, fala que eu acompanhei a live aqui com vocês e acompanhei a live com a Anitta também, Molon é um gato. Está todo mandando vários comentários aqui. Você está fazendo sucesso lá. Foi bom que o pessoal conheceu a Liga também. Eu estou muito feliz da gente estar juntos nesse projeto. A Liga, né, ela é uma campanha coletiva, mas ela tem uma referência. E a nossa referência na política é o seu mandato, é a sua atuação política. Não é de hoje que você é um dos melhores deputados no Congresso. Eu não tenho dúvidas que é o melhor deputado aqui do estado do Rio de Janeiro, representa a gente muito bem, representa o povo muito bem, e que a gente vai conseguir tocar essa campanha se espelhando nas suas ações, se espelhando, né, no seu mandato, e queremos ter você nessa caminhada com a gente, porque você é o nosso referencial aí na política, e são esses bons exemplos, né, não só seu, mas também do Mink, do próprio Ferreirinha, que é deputado de primeiro mandato, e que nos alegra muito, né, a atuação dele. Então, são as referências do PSB que nós queremos seguir, que a gente tem certeza que o nosso norte na política já está traçado, que a gente precisa cuidar do feijão com arroz, é fazer campanha, é convencer as pessoas que a política, o posto de comando, vocês já deram. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente, obrigado também a todos os outros co-vereadores, né, que estão falando, que participaram desse debate. Eu só queria que você se despedisse depois do pessoal, pedindo para curtir lá as redes da Liga, né, no Facebook, no Instagram, mandar um abraço para o pessoal. Com certeza, eu acho que vale a pena esse experimento, essa pré-candidatura aí que é coletiva, que é uma inovação, acho que vale a pena curtir, podem contar com a gente aí, tudo que a gente puder ajudar para que seja conhecido, divulgado, né, para que muita gente possa, através de vocês, refletir sobre o país que a gente pode e quer ter e sobre a cidade que a gente pode e quer ter, né? Parabéns aí, muito bacana a conversa. Gostei muito de estar aqui com vocês, tá bem? Obrigado, Molon. Um grande abraço. Obrigado, Molon. Tchau, gente. Obrigado a todos que nos ouviram. Um grande beijo. Obrigado, hein? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.